Irmãos, nós temos então estudado o livro do Êxodo, temos visto como o Senhor tem sido gracioso, mesmo em meio a algumas situações adversas, mesmo em meio à escravidão, o Senhor continua sendo um Deus soberano. E nós já aprendemos aqui que Deus, Ele conhece o sofrimento do seu povo, porque Ele vê, Ele ouve. Deus, Ele age porque Ele sabe que o seu povo necessita dEle. Então Ele vem e livra. Nós já vimos que este mesmo Deus é o Deus que envia e é o mesmo Deus que instrui. E no último sermão nós concluímos o episódio onde Moisés experimenta a presença de Deus ali na sarça ardente. Ouve o comissionamento do Senhor e começa a dar desculpas. E ele enumera 5 desculpas para Deus. E Deus as responde. Então ele diz: quem sou eu para ir e fazer? E o Senhor diz: não importa. O que importa é que eu estarei com você. Moisés olha para o Senhor e diz: eu não sei o que eu vou dizer. E o Senhor, na sua graça, diz palavra por palavra. Moisés apenas precisava repeti-las. Mas ainda insatisfeito, Moisés, na sua falta de confiança no agir de Deus, ele pergunta: mas eles não vão acreditar em mim? E Deus diz a ele: o que você tem na mão? E nós vimos aqui Deus mostrando o seu poder sobre a criação. Quando Ele manda ele colocar o cajado no chão, e aquele cajado então se transforma em uma serpente. E depois Ele pega novamente aquela serpente, aquele cajado se transforma em cajado. Aquela serpente se transforma em cajado. O Senhor mostra o seu poder sobre o ser humano e manda Moisés colocar a sua mão no peito. E quando ele tira a sua mão estava leprosa. O texto diz que ela estava branca como a alva. E ele então coloca a sua mão no peito novamente. Quando tira, sua mão havia voltado ao normal. E Deus mostra o seu poder sobre os deuses do Egito, quando Ele ordena a Moisés pegar um pouco de água do Nilo e jogar na terra seca, e aquela água então vira sangue. Então Deus dá a Moisés todos os sinais necessários para que o povo acredite nele. Mas ele ainda não estava satisfeito. Moisés ainda não estava convencido. E ele diz: Senhor, então eu não sei falar. E o Senhor diz a ele: não tem problema. Lembra do seu irmão Arão? Ele falará por você. Mas nós vimos que é apenas uma desculpa. E por último, Moisés então diz ao Senhor: eu não quero ir. Coloca outro no meu lugar. E o Senhor diz a ele: você vai. Eu estou te comissionando para ir para o Egito.
E nós terminamos semana passada, exatamente no capítulo 4, com Moisés indo para o Egito. Ele ainda não havia chegado no Egito. Ele encontrou Arão no deserto, Arão foi até o seu encontro. E agora no capítulo 5 nós vemos e veremos Moisés cumprindo a sua missão no Egito, mesmo que ainda de forma imperfeita, mesmo que ainda demonstrando desconfiança no Senhor. Mas agora ele está lá. E o capítulo 5 ele vai falar sobre a primeira audiência que Moisés tem com o Faraó. E nós vamos ler até o verso de número 14 agora. E o restante do texto nós iremos ler no decorrer do sermão. A palavra do Senhor nos diz assim: Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Portanto, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para evitar que Ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho! E Faraó disse também: O povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem das suas tarefas? Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados e por isso grita: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviço a estes homens, para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Então os feitores do povo e os seus capatazes foram e falaram ao povo: Assim diz Faraó: Não fornecerei mais palha para vocês. Vocês mesmos vão vocês mesmos e ajuntem palha onde a puderem achar, porque não haverá redução no trabalho de vocês. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho em lugar de palha. Os feitores os pressionavam, dizendo: Terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntavam aos capatazes: Por que não terminaram nem ontem nem hoje a tarefa de vocês, fazendo tijolos como antes? Vamos orar. Senhor, nós te damos graça, pois o Senhor permite que estudemos a Tua palavra. O Senhor permite que livremente possamos ouvi-la e, pela Tua graça, podemos viver de acordo com ela. Pai, tenha misericórdia do Teu povo. Derrame graça, Senhor. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Meus irmãos, quantos de vocês já levaram um balde de água fria? Não literalmente, talvez alguns literalmente. Mas
Quando nós usamos essa expressão, ela diz respeito a coisas inesperadas que nos ocorrem, frustrando os nossos planos. E a pergunta é: quantos de nós já não fomos surpreendidos com um balde de água gelada? Fazendo algo que nós tínhamos como certo, que estávamos corretos. Fazendo algo que não era pecaminoso. Mas fomos frustrados. Eu creio que todos nós, em diferentes escalas, em diferentes níveis, já passamos por isso. Talvez com desemprego, talvez com uma doença, talvez com uma morte. Talvez com um atraso de viagem nos planos. Todos nós já fomos acometidos por coisas que, em determinados momentos, nos leva a um desencorajamento. E aqui nós nos deparamos com uma história de um balde de água fria sendo jogado. Moisés finalmente chega ao Egito. De maneira audaciosa e corajosa, ele vai até Faraó. Se apresenta a Faraó. E ele dá o recado do Senhor para Faraó. Ele estava cumprindo a vontade de Deus. Ele estava sendo obediente. E o texto que nós lemos vai mostrar que Moisés, ao chegar diante de Faraó, ele não é audacioso. Ele não vem com algo mirabolante. Ele simplesmente pede a Faraó: deixe o povo sair por 6 dias. Dá-nos uma semana para irmos até o deserto e voltarmos para adorarmos o nosso Deus. Moisés aqui não está falando de ir embora para sempre. Moisés não está falando de uma carta de alforria. Ele está pedindo modestamente a Faraó: o Senhor, Jeová, pede que o povo vá adorá-lo. E no texto que nós lemos, nós vemos Faraó sendo irônico com Moisés e respondendo o pedido de Moisés com 2 perguntas. E as perguntas são: a primeira pergunta diz respeito a quem é o Senhor, quem é esse Yahvé, quem é esse Jeová? Quando nós olhamos para o livro do Êxodo, nós vemos essa resposta sendo dada. Ele era o Eu Sou. Ele era o Deus verdadeiro. Essa pergunta de Faraó não mostra apenas um problema de reconhecimento, mas mostra um problema de atitude. E a segunda pergunta que ele faz é: por que eu deveria obedecer a este Deus? E aqui a gente precisa lembrar do contexto do Egito. Faraó
é o Deus do Egito. E ele olha para aqueles dois homens e diz: espera aí, quem é esse que é maior do que eu? Que eu devo obedecer? Mas Faraó não sabia que ele estava prestes a encarar e a enfrentar a seriedade da justiça deste Deus. O texto nos mostra aqui, diante de um pedido simples, ele não dá ouvidos. E ele ainda zomba deles e diz: você só está querendo tirar esse povo do trabalho. Eles querem folga. E o Faraó, de maneira muito objetiva e clara, nega. Mas se você prestar atenção no que o Faraó está fazendo, não é nenhuma surpresa. Desde Gênesis, no capítulo 3, nós temos estudado e vimos que os descendentes da semente da serpente e os descendentes da semente da mulher. E Faraó aqui, ele simplesmente está fazendo o seu papel como semente da serpente. E como semente da serpente, ele tem como objetivo explorar o povo de Deus. Ele tem como objetivo reduzir o povo de Deus, maltratar, escravizar o povo de Deus. A semente da serpente quer subjugar a semente da mulher para que o Redentor não venha. E nós já vimos que faraós antes dele já fizeram isso. E se nós pararmos para pensar, aqui Moisés, há 40 anos atrás, estava sendo colocado no Nilo. 80 anos atrás, estava sendo colocado no Nilo. Na sua arquinha. E imaginem, tinha uma geração faltando. Moisés deveria ser um dos únicos homens na faixa dos 80. Porque o faraó da sua época havia mandado matar todos os meninos. E agora? Este faraó atual estava apenas cumprindo o seu papel. E nós vemos o cumprimento do seu papel quando ele olha então e manda aqui: seja aumentado o trabalho do povo. Mas ao ler o texto você vai falar: não, mas a cota se manteve. Eles tinham que produzir o mesmo número de tijolos. Só que a ordem de Faraó atrasa o processo de produção. Porque os egípcios, eles juntavam a palha e entregavam a palha para os hebreus produzirem os tijolos. E agora, quem tem que pegar a palha são os próprios hebreus. Eles precisam correr atrás. Mas o texto mostra que eles não conseguem pegar palhas boas para fazer tijolos. E eles vão pegando o que eles acham na frente.
Só que eles não conseguem. E aqui no texto nós vemos duas classes de pessoas governando os escravos. Nós temos os feitores e nós temos os capatazes. Os feitores eram os egípcios que cuidavam da produção e cuidavam dos escravos. E os capatazes eram hebreus que respondiam pelo trabalho do povo. Supervisionavam e certificavam que estava tudo em ordem. E o texto mostra que estes capatazes, que os líderes do povo hebreu, eles estavam sendo açoitados, porque eles não conseguiam entregar aquilo que havia sido solicitado. E aqui nós podemos ver que Moisés estava obedecendo ao Senhor. Antes de falar a Faraó, o verso 1 do capítulo 5, ele começa exatamente dizendo, depois disto. E esse depois nos leva aos versos anteriores. E nos versos anteriores, Moisés havia se reunido com os anciões de Israel, com os líderes do povo. E o povo havia acreditado. O povo havia sido convencido de que agora chegaria o livramento. Eles não seriam mais escravos. Mas quando Moisés vai falar com Faraó, a situação piora. Mas o texto continua. Verso 15. Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a Faraó, dizendo: porque o Senhor trata assim estes seus servos? Já não nos fornecem palha, mas nos dizem, façam tijolos. Eis que estes servos são açoitados, porém o seu próprio povo é quem tem culpa. Mas Faraó respondeu: vocês são uns desocupados. Vocês estão desocupados e por isso dizem, vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Voltem agora ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles, não haverá redução de quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles. Eles disseram, que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Aqui nós vemos o povo desencorajado. Aqui nós vemos um povo sem esperança. Mas é interessante quando nós olhamos para estes versos, nós vemos exatamente um povo que coloca os seus olhos e a sua esperança no lugar errado. Buscam e temem quem não deveriam buscar e quem não deveriam temer. Estes homens já haviam ouvido de Moisés, já haviam ouvido a esperança de que o Senhor os livraria. Mas quando o problema surge, quando eles levam um balde de água fria, eles, em vez de se voltarem para o Senhor, eles se voltam para o Faraó e vão até Faraó.
nós vemos que Faraó não está nem um pouco preocupado com a queixa deles. Eles tentam tirar a culpa deles, e eles dizem a Faraó: vocês são culpados de nós não estarmos produzindo. Vocês nos davam palha e nós produzíamos o que vocês queriam. Mas agora vocês não estão dando, então a culpa é de vocês. E Faraó revela o real motivo. Ele diz: vocês que estão com o tempo sobrando, vocês que estão querendo sair e adorar a este Deus, e aqui nessa terra, quem é Deus sou eu. Não Jeová, eu, Faraó. Então agora vocês vão sim voltar para o trabalho e vocês não vão receber palha. E a culpa é de vocês. É interessante que o texto mostra que Moisés e Arão estavam na porta ali à espera deles saírem da audiência com o Faraó. Estes homens, estes líderes, eles usam palavras duríssimas com Moisés. Ele diz: você veio aqui só para nos fazer mal. Vocês não avaliaram o que iam fazer antes de fazerem. Vocês foram falar com o Faraó para nós sairmos, mas isso só piorou as coisas. Mas é interessante que aqui eles se lembram de Deus. E eles dizem a Arão e Moisés que o Senhor olhe para vocês e os julgue. E a ideia é que vocês sejam condenados pelo que vocês fizeram. Mas estes homens erraram no processo. Eles não deveriam ter voltado os seus olhos e o seu temor para Moisés, para Faraó, mas sim deveriam ter voltado o seu coração, a sua mente para Jeová, que iria trazer a libertação. Era Deus quem deveria ter sido procurado, e não aquele que havia colocado o povo debaixo do cativeiro. Eles deveriam ter feito como o salmista faz no Salmo 86, e ele diz então: Senhor, ouve a minha oração, ouça o meu pedido de misericórdia, eu te invoco no dia da minha aflição, porque tu me responderás. Mas eles vão a Faraó ao invés de Deus. Eles mudam o foco. Mesmo sabendo dos propósitos do Senhor. E essa expressão que eles usam é muito interessante. Ele diz assim: vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos. Eles estavam mais preocupados em agradar a Faraó do que agradar a Deus. E muitas vezes, quando nós tomamos um banho de água fria, nós seguimos os mesmos passos desses capatazes dos hebreus. Nós passamos a temer e nós passamos a buscar diversas coisas ao invés do Senhor. E nós nos
E nós nos esquecemos de Deus. E tentamos resolver o nosso desencorajamento com as nossas próprias mãos. Era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam tentando resolver com as próprias mãos. E aqui nós podemos fazer um paralelo lá no Novo Testamento com o mesmo povo, repetindo a mesma história. E no Novo Testamento nós temos um grupo de judeus que eram conhecidos como fariseus. Estes homens, eles estavam aguardando o libertador. Eles estavam aguardando o cumprimento da promessa. Eles estavam aguardando o Cristo que iria libertá-los da escravidão. Quando Cristo vem, aos olhos daqueles homens, não era o Cristo que eles esperavam. E o que eles fazem? Eles perseguem, eles maltratam, eles julgam e condenam este Cristo. Nós não somos diferentes. E nós precisamos olhar para a Escritura e nos lembrarmos a quem nós devemos buscar e quem nós devemos temer. Quem é o único que pode nos ajudar e pode nos socorrer quando enfrentarmos o desencorajamento. Mas o texto continua e a situação não fica mais animadora. Porque agora Moisés, aquele que havia estado na presença do Senhor, aquele que havia visto a sarça em fogo ardente que não se consumia, aquele que havia visto os sinais do poder de Deus sobre a criação, sobre o seu corpo e sobre os deuses do Egito. Agora este homem volta os seus olhos para o Senhor e diz a Deus: ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Depois de ter sido rejeitado pelo povo, Moisés clama ao Senhor e diz ao Senhor: por que isso está acontecendo? Moisés olha para a sua obediência e vê que as coisas só pioraram depois que ele resolveu obedecer ao Senhor e ir para o Egito. Ele estava totalmente desapontado. Mas é interessante que quando nós olhamos para Moisés fazendo essas perguntas para Deus, este homem se esquece do que já havia, do que Deus já havia falado a ele. Se nós lemos o verso 39, capítulo 3, verso 19, e o capítulo 4, verso 21, o Senhor diz de maneira muito clara a Moisés de que Faraó não ouviria. Moisés já sabia disso. Mas na sua impaciência, no desejo de controlar as coisas, ele olha para o Senhor e diz: Senhor, por que o Senhor não fez nada? Senhor, por que o Senhor não agiu em conformidade com os meus planos e no meu tempo? E a nossa tendência muitas vezes é querer que Deus faça e haja quando nós queremos e onde nós queremos.
Nós queremos limitar Deus ao nosso tempo. Nós queremos limitar Deus à nossa agenda. E nós nos frustramos porque nós nos esquecemos que Deus está além do nosso tempo. Nós nos frustramos porque Deus está além da nossa agenda. E nós precisamos nos lembrar disso. Moisés já havia experimentado a bondade do Senhor. Moisés já havia experimentado e já sabia o propósito de Deus. Mas ele começa a questionar todas essas coisas. Ao passar pelo sofrimento, ao passar pelo desapontamento, ao ser desencorajado, como você se relaciona com Deus? Já aconselhei algumas pessoas que sentaram na minha frente e simplesmente questionaram quem era Deus. Questionaram onde Deus estava. Questionaram o que Deus não estava fazendo. Questionavam a Deus. E aqui nós vemos o homem que o Senhor havia preparado durante 80 anos para ser o libertador, fazendo as mesmas perguntas. Perdendo a definição de quem é o Senhor, perdendo a clareza da definição de como Deus age. Aquele povo já estava no cativeiro por 400 anos. E Deus já havia dito a eles que Faraó não ouviria. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que ao passarmos pelo sofrimento, ao passarmos pelo desapontamento, ao passarmos pelo desencorajamento, e ao fazermos estas perguntas, nós não estamos em pecado. Então, se alguma vez você já fez essas perguntas, você não está pecando por fazê-las. Mas sabe onde nós pecamos? Quando nós achamos respostas diferentes para essas perguntas. Respostas diferentes da soberania de Deus. Resposta diferente da fidelidade de Deus. Resposta diferente da misericórdia e da justiça de Deus. Nós pecamos quando nós, então, ao tentarmos responder essas perguntas, nós não voltamos os nossos olhos para o Senhor. E isso é uma coisa que nós precisamos ter muito clara na nossa mente. Quem é Deus? Como cristãos, nós precisamos, sim, desejar aprender e conhecer teologia. Nós precisamos conhecer a doutrina de Deus, nós precisamos conhecer o ser e saber quem é Deus no seu ser. Nós precisamos conhecer os seus atributos. Porque no momento de dificuldade, isso será a resposta para as perguntas. Na Bíblia nós vemos vários outros fazendo perguntas durante os momentos de sofrimento e desapontamento. E um dos casos mais icônicos é de Jó. Nem todas as perguntas de Jó foram respondidas.
Nós olhamos o próprio Cristo na cruz, olhando para os céus e dizendo: Pai, por que me desamparastes? Ele estava dando a sua vida por nós. Mas logo em seguida ele diz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando os questionamentos vêm, a quem nós recorremos? Moisés resolve acusar a Deus, porque Deus não estava fazendo aquilo que Moisés achava que ele deveria fazer no tempo que ele achava que deveria ser feito. Mas no capítulo 6, nós vemos Deus sendo gracioso e nos mostrando que nós enfrentamos o desencorajamento com as promessas do Evangelho. E o encorajamento só vem com as promessas do Evangelho. Aí você pode dizer: pastor, mas você está em Êxodo. Sim, meus irmãos, eu estou em Êxodo. Mas o que o Senhor vai falar para Moisés é o que nós vemos de Gênesis 1 a Apocalipse 22. É o que deve nos dar esperança. É o que deve nos encorajar diante dos momentos sombrios. É o que deve nos encorajar enquanto estamos secando aquela água gelada que foi jogada em nós. E o texto então, verso 1 do capítulo 6, diz assim: então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que eu vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Deus responde os questionamentos de Moisés e a acusação que Moisés faz, declarando o seu controle sobre todas as coisas. E ele diz: agora você verá o que eu vou fazer com o Faraó. E é interessante quando nós vemos essa expressão, é a mesma expressão que é usada lá por Jesus, quando Maria chega e diz assim: meu filho, acabou o vinho do casamento. Você não pode fazer nada para ajudar? E o que Jesus responde para ela? E nós achamos que ele dá uma resposta rude, né? Ali. Ele fala: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a hora. E quando chega a hora, Cristo age. Ele não agiu na agenda de Maria, de acordo com o tempo que Maria queria, mas ele agiu no seu tempo, porque ele estava no controle. E Deus diz a Moisés: eu estou no controle. E agora você vai ver o que eu vou fazer. E no meio das trevas, no meio do sofrimento, nós precisamos nos lembrar, e nós devemos alimentar a esperança, na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Deus nunca respondeu a questão do porquê que Moisés faz. Ele simplesmente relembra a Moisés que o seu plano não poderia ser atrasado, que o seu plano não poderia ser retardado, que iria se cumprir no tempo determinado por ele. E Deus soberanamente relembra quem ele era, relembra a sua soberania,
relembra a sua justiça. E ele diz: Faraó vai deixar vocês ir e vai expulsar vocês da terra por causa da mão poderosa, e a mão poderosa é a mão poderosa de Deus. Deus, no seu tempo, cumpre as suas promessas. Então, em meio ao sofrimento, você precisa se lembrar que Deus está no controle. E que a agenda da sua vida não é tua, mas é de Deus. Porque o Salmo 139 diz que Ele escreveu todos os nossos dias, sem que nenhum deles soubesse. Ele está no controle. O texto continua e o verso 2 diz: Deus falou a Moisés, ele disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. E Deus, Ele continua repetindo algo que o povo deveria se lembrar. Deus queria que o povo lembrasse das suas promessas. E Ele então vai dizer: Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas eles não tiveram a experiência de que o povo vai ter agora. Eles não tiveram a experiência de que do meu nome, do grande eu sou, agindo. E quando nós olhamos para Gênesis, nós vemos Deus operando maravilhas na vida destes homens imperfeitos. Ele continua sendo o mesmo Deus que agora vai fazer com que o seu povo experimente o cumprimento da sua promessa. Ele vai tirar o seu povo da escravidão e vai levar o seu povo para a terra prometida. E Ele vai permanecer com o seu povo, sustentando a sua palavra e mantendo a sua aliança. E Deus, Ele diz aqui que Ele vai manter a sua promessa inquebrável da salvação. E aqui Ele menciona 2 grandes motivos para redimir o seu povo. Primeiro, porque Ele havia feito um pacto. Se vocês voltarem seus olhos para Gênesis, vocês vão ver no pacto que Deus faz com Abraão. Ele pega aquele animal, despedaça aquele animal, e como costume antigo era assim que eles assinavam um contrato. As 2 partes passavam em cima, no meio daquele animal despedaçado, dizendo que aconteça comigo o que aconteceu com este animal se eu não cumprir a minha parte no acordo. Só que quando nós olhamos lá, quem passa pelo animal é Deus. Abraão não faz isso porque nada do que Abraão poderia fazer, nada do que o povo de Deus possa fazer é suficiente para manter a promessa. Apenas Deus pode manter as suas promessas. Apenas Deus pode manter a sua aliança. Isso é evangelho. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos Deus mantendo a sua aliança em Jesus. E em Cristo nós somos parte deste pacto eterno, estabelecido com o próprio sangue de Cristo. E por causa disso, nós podemos encontrar descanso pacificado
diante dos desencorajamentos da nossa vida. Por causa do cumprimento das promessas do Senhor, nós podemos ter paz e podemos encontrá-la. Porque o nosso Salvador morreu, o nosso Salvador ressuscitou, o nosso Salvador ascendeu a Deus e agora de lá intercede por nós. E Ele é eternamente fiel ao seu povo. Ao se secar da água fria, lembre-se do pacto, lembre-se da aliança. Deus, Ele nos tira da escravidão e nos dá uma morada eterna. Deus, Ele nos tira da escravidão para nos levar para Canaã celestial. E nós precisamos manter na nossa mente a visão da Canaã celestial, da esperança de que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Mas o texto continua dizendo no verso 6 em diante: portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Deste modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés, por causa da angústia do espírito e da dura escravidão. O Senhor falou a Moisés dizendo: vai e diga a Faraó, rei do Egito, que deixe que os filhos de Israel saiam da sua terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. No entanto, o Senhor falou a Moisés e a Arão, e lhes deu uma ordem para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito. Deveriam tirar os filhos de Israel da terra do Egito. O Senhor é o Deus que resgata. O Senhor é o Deus que salva. E nesse texto que nós lemos, até o verso de número 8, nós podemos ver 4 verdades sobre a salvação de Deus e 4 ações que Deus faz, que nos dá esperança para enfrentarmos o desencorajamento. E a primeira delas é a libertação. E Ele diz: eu irei libertar vocês dos trabalhos forçados, dos trabalhos pesados dos egípcios. Eu irei tirá-los e livrá-los da escravidão. E esta é o que figura a salvação. Deus tira o seu povo da escravidão. Ele está libertando-os. E Deus liberta o seu povo por meio do libertador Moisés. E Ele faz isso, nos libertando da escravidão do pecado, por meio de Cristo Jesus. E lá em Gálatas nós lemos no capítulo 1, no verso 4, que Jesus deu a si mesmo para resgatar-nos dos nossos pecados, para nos resgatar desta era má. De modo semelhante, Deus nos livra da escravidão espiritual, da nossa inabilidade de cumprir a lei, através do mediador, através de Cristo Jesus. E isso ocorre somente pela graça, através da fé em Cristo Jesus. Não havia chegado
mas eles já haviam sido salvos por Deus. A segunda ação na qual nós devemos reconhecer o Evangelho, o conceito do Evangelho, é no ato redentivo de Deus. Ele diz: eu irei resgatar, eu irei redimir vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. E a ideia aqui é uma ideia que nós já vimos anteriormente, a ideia do Gael. E a figura, essa figura do Gael nós vamos ver mais nos livros de Levítico e Deuteronômio, quando a lei é transmitida ao povo, e nós podemos vê-la de maneira muito clara no livro de Ruth. Boaz era um resgatador, e a função do resgatador era pagar a dívida de alguém, de alguns dos seus familiares, para que essa pessoa se livrasse da dívida e tivesse liberdade. Então apenas o resgatador podia fazer isso, apenas o Gael poderia fazer isso. E o texto aqui está mostrando que Moisés seria este resgatador, imperfeito, porque ele ainda duvida, ainda apresenta desculpas, mas ele prefigura o Gael perfeito, o resgatador perfeito, aquele que por meio do seu sangue iria pagar a dívida que nós tínhamos, e por meio do seu sangue nos livraria da dívida e nos daria liberdade. E foi isso que Cristo fez por nós na cruz. Nos redimiu, nos resgatou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui nós vemos ainda a adoção sendo apresentada. Deus diz: vocês são o meu povo, e eu irei livrar o meu povo. Nós pertencemos a este Deus poderoso. Nós pertencemos a este Deus fiel que cumpre a sua aliança. Nós nos tornamos seus filhos. E Ele, como nosso Pai, age em nosso favor. E a Escritura diz que Ele faz para o nosso bem, mesmo quando não entendemos. O quarto aspecto apresentado no texto, sobre o Evangelho, sobre a ação de Deus revelando o Evangelho, é a herança que nós temos em Cristo Jesus. Aquele povo aguardava a terra que havia sido prometida, e agora nós aguardamos a terra que nos é prometida. Nós aguardamos a terra perfeita que nos é prometida. Uma terra que nós não precisaremos conquistar como os hebreus precisaram conquistar Canaã. Uma terra que nós não precisaremos invadir cidades, que nós não precisaremos destituir povos. Porque esta é a herança final do povo de Deus, daqueles que professam a Cristo como seu Salvador. A Canaã celestial, um lugar onde habitaremos na presença do Senhor para todo sempre, um lugar onde não haverá baldes de água fria, um lugar onde não haverá sofrimento, um lugar onde não haverá dor, um lugar onde não haverá frustração. E isso deve nos motivar a enfrentarmos o nosso desencorajamento. Isso deve nos incentivar a enfrentarmos o nosso desapontamento e as nossas frustrações e voltarmos os nossos olhos para o Senhor, porque Ele continua imutável apesar da nossa mutabilidade.
apesar dos nossos pecados, apesar das nossas fraquezas, apesar da nossa incapacidade de servi-lo como deveríamos. Ele continua sendo Deus. E nós temos que nos lembrar disso todos os dias da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. Isso é Evangelho, e isso é viver pelo Evangelho. E por mais que nós pensemos e saibamos que mais sofrimentos virão, nós precisamos cumprir a palavra do Senhor e precisamos viver em obediência a Ele. É isso que Ele diz a Arão e a Moisés. Fiquem tranquilos, o povo pode não mais acreditar em vocês, mas agora eu assumi e eu irei fazer, e eles verão quem eu sou. E aqui nós vemos o anúncio, o pré-anúncio das pragas que virão sobre o Egito e as demonstrações de poder do Senhor. E a pergunta é: o que nós fazemos diante dessas verdades? A primeira, lembre-se, tenha certeza disso. Você vai enfrentar o desencorajamento, você vai passar por sofrimento, você vai se frustrar. Mas você não deve se voltar os seus olhos para a sabedoria do mundo. Você não deve voltar os seus olhos para as coisas alheias a você. Mas você tem que voltar os seus olhos para o Senhor. Porque em meio ao sofrimento, em meio ao desencorajamento, nós temos que nos lembrar que Deus, Ele nos livrou. Que Deus nos resgatou, nos redimindo por meio do sangue de Cristo. Deus nos adotou e Deus nos deu uma herança celestial. Então, eu quero encorajá-lo a diariamente pregar o Evangelho para você todos os dias. Diariamente é todos os dias, né? Então não preciso da redundância. Então eu te encorajo a fazer a redundância para mostrar que eu estou encorajando mesmo. Então, ao acordar de manhã, sem saber como será o seu dia, pregue esse Evangelho para você. Lembre-se dessas verdades. Se você ainda não professou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é isso que Ele faz por você. Se você o professar como Senhor e Salvador da sua vida. Ele te livra da escravidão. Ele te resgata por meio do que Cristo fez. Ele te adota como filho. E Ele te dá uma herança celestial que não vai murchar, que não vai envelhecer e que não vai acabar. Um lugar, a morada definitiva do crente. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber a notificação dos novos vídeos.